Meu nome é Túlio Muniz, eu sou historiador com mestrado e graduação pela Universidade Federal do Ceará, tenho doutorado na área de Sociologia pela Universidade de Coimbra, também sou jornalista profissional desde os anos 90, quando morava em Uberlândia, e mantive com meus primeiros contatos com o Musíndio, com a Lídia Meirelles, minha grande amiga do coração. Na época me recordo que Lídia era diretora de cultura da Universidade Federal de Uberlândia e eu participava como representante do movimento sindical, se não me engano, de uma delegacia regional do Sindicato dos Jornalistas que lá existia. E as reuniões sempre eram no Musíndio, né? Isso era mais ou menos 1990, a Lídia na sequência, ou 91, 92. Sei que foi na proximidade de uma incursão que Lídia fez na aldeia dos Tapirapé, os Apinauã, um povo indígena que habita o norte do Mato Grosso. Na época eles estavam todos na margem esquerda do rio Araguaia, em frente à aldeia do Bananal, porque lutavam para reconquistar uma terra onde estão hoje, nos últimos anos, no município de Confresa, mais a oeste, para dentro, digamos assim, no norte do Mato Grosso. Alguns tapirapé ainda vivem na reserva Carajá-Tapirapé, lá em Santa Terezinha, nas margens do Araguaia, mas boa parte da população, que hoje é cerca de 800, nos anos 90 eram cerca de 500 indivíduos, vivem em Confresa. Foi a partir desses meus contatos iniciais com o Museu do Índio e, sobretudo, com a ida de Lídia lá, se não me engano, em 1991, para a coleta de diversos materiais, de depoimentos, de fotografias, que em 1994, intermediado pelo Musíndio, eu passei 2 meses entre os Tapirapé. Na época eu era um jovem estudante de comunicação social. Como eu disse, eu exercia a profissão de jornalista durante muitos anos, na época já exercia, fazia faculdade, e tinha como hipótese verificar como os Tapirapé podiam implantar rádio comunitária. A gente não tinha internet na época, isso eu estou falando de 1994. Mas eu queria saber como é que era a vivência, o contato, o manuseio de uma população indígena com uma emissora de rádio. Como é que eles lidavam com isso? E tive experiências impressionantes. Os Tapirapé, como a gente chama os Apinauã, né? Os Tapirapé acontece com eles o que acontece com muitos povos, eles recebem denominações que não são necessariamente aquelas que eles próprios se dão. No caso dos Tapirapé, eles já tinham uma escola muito bem estruturada, já tinham a sua língua transposta para a escrita, e a partir daí alfabetizavam, como alfabetizam até hoje, as suas crianças, primeiro em Tapirapé, depois em português. Já existia tudo isso estabelecido graças lá a uma ação missionária de militantes ligados ao CIMI, um trabalho bastante avançado, bastante sério. Os professores das classes iniciais da escola já eram Tapirapé. E eu via crianças de 5, 6, 7 anos que às vezes mal falavam ou nem falavam nada em português, não articulavam um diálogo em português, mas que cantavam músicas sertanejas, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, essas duplas sertanejas que já estavam em voga lá nos anos de 1990. Tive experiências fantásticas nesse período que lá passei, graças à intercessão do Museu do Índio, coisas que foram muito importantes para a minha vida pessoal, para a minha trajetória profissional. Tive a oportunidade de, entre eles, durante os quase 2 meses que lá fiquei, em 1994, fazer um documentário fotográfico cujo resultado está no Museu do Índio, como um acervo de fotografias, algumas até já digitalizadas. Se eu fosse falar aqui a importância das coisas que vi e que vivi e que aprendi entre os Tapirapés, graças a essa intercessão do Musíndio, eu passaria o dia inteiro, não daria 15 minutos, que foi o limite máximo aqui recomendado com a gente. Mas eu destaquei aqui pelo menos alguns pontos que eu acho que seria importante
narrar para vocês. Primeiro, a convivência que eles tinham com os Carajá. Os Carajá é um povo de cultura macro-G, os Tapirapé um povo tupi. Os Tapirapé fugiram de um massacre dos Kayapó nos anos 50, onde sobraram também, por volta de 1953, houve um massacre, ou 51, não me lembro bem agora. Houve um massacre no qual sobreviveram pouco mais de 50 Tapirapés. Eles fugiram em direção ao rio Araguaia, porque eles habitavam onde eles estão hoje, em Tampitaua, Urubu Branco, que é a reserva lá de Confresa, e desse massacre a população foi muito reduzida. Se encontram com os Carajá, que não eram necessariamente exatamente seus aliados, mas eles são acolhidos. Os Tapirapé os Apinauã são um povo fantástico, de uma docilidade, de uma abertura, não só com outros povos indígenas, mas também com a população aliada envolvente, a população não indígena, desde que seja aliada, evidentemente. Então, a partir desse contato com os Carajá, eles se estabeleceram num novo território, se refizeram populacionalmente, até que, acho que em fins dos anos 90, conseguiram reconquistar a reserva do Urubu Branco, que é mais no interior. Mas na minha estadia entre eles, eu presenciei esse momento inicial. Haviam alguns Tapirapé em Urubu Branco, algumas famílias que queriam mesmo demarcar a luta, né? E presenciei um episódio que nunca me esqueci. Houve um surto de disenteria, algumas crianças vieram a óbito, inclusive crianças pequenas, se não me engano na época foram 2, e uma estava muito mal. Os hospitais da região não davam solução para elas, decidiram então que tinha que levar de volta para a aldeia de Santa Terezinha, nessa reserva onde eu tive a oportunidade de passar os 2 meses, para que os pajé, na época eram 3, um deles era um grande amigo meu, infelizmente já partiu, o Maniaqui, para que os pajé tentassem salvar essa criança. E me lembro que eu estava lá já há 1 mês e me ausentei durante algumas semanas. Quando a criança chegou, eu ia inclusive sair da aldeia, da reserva, e voltei depois de umas 3 semanas, mais ou menos, né? Fui me despedir do meu amigo Maniaqui, que estava lá eles estavam reunidos numa das casas, as casas são familiares, né? Suprafamiliares, várias famílias habitam a mesma casa, e era noite, estavam fazendo lá algum ritual de cura. Eu pedi até que chamasse ele para fora para a gente se despedir, porque eu não queria entrar, não queria atrapalhar nada, o clima era terrível, havia a sensação clara de que aquela criança também viria a óbito, né? Enfim, me despedi do meu amigo, parti, cerca de 3 semanas depois voltei. Quando me encontro com ele, uma das primeiras coisas que perguntei foi o resultado daquele ritual. Falei, e aquela criança? O que aconteceu? Aí ele se vira e fala assim para mim, ela ali passando, correndo, ó, salvar a criança. Eu vi outras coisas que eu poderia narrar das ações de Maniaqui, fazia caminhadas com ele, que era um sábio, né? A gente passava por uma árvore, ele dava um corte assim com o facão, a seiva, o leite daquela árvore saía e ele, olha aqui, ó, botava no dedo e eu cheirava e era o mais raro dos perfumes. O conhecimento deles com a natureza é realmente fantástico. Bom, não vou me alongar muito. Até hoje eu mantenho contatos afetivos com os Tapirapé, os Apinauã. Tenho um grande amigo, Laerte Tirií. Quando eu conheci o nome dele indígena era algo como Aranaetinga, eu nunca soube pronunciar direito. Hoje o nome dele é Tirií, porque os Tapirapé têm isso na sua cultura. Na medida em que vão passando fases da vida, mesmo na vida adulta, eles vão mudando de nome. Quando lá estive, conheci um senhor que estava já era um senhor dos seus 70 anos, ele estava no seu 7º nome. Esqueci agora o nome dele qual era, não estou com minhas anotações aqui perto de mim. Hoje eu vivo no Ceará, eu sou professor na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Vivi muitos anos no Ceará, posteriormente a essa minha incursão lá entre os Tapirapé. Então não tenho aqui as minhas anotações, muita coisa desse meu depoimento é de afetividade, de memória afetiva, de lembranças, né? Havia um senhor que estava no seu 7º nome, e o nome dele queria dizer formiga.
E os Tapirapé dão àqueles aliados seus um nome. Eu até hoje sou chamado por eles, aqueles com quem eu mantenho contato, de Anei. Escreve-se A-R-E-I, Arei. Mas o N tem um tio, ele é pronunciado anasalado e vira um N. Meu nome é Túlio Anei Muniz. Com muito orgulho, o meu nome é Tapirapé. Hoje os Tapirapé têm uma situação de enfrentamento com esse contexto de Covid-19. Desde os anos 90, que eles já eram muito bem estruturados e capacitados no campo da saúde. Havia entre eles, inclusive, meu amigo Laerte Tirii, que estava começando a sua carreira de técnico junto ao pessoal da SUCAM, a atual FUNASA. Eles mantinham um laboratóriozinho lá já na aldeia, são muito cuidadosos, preservam os seus equipamentos todos. Os Tapirapé, na época eles já conseguiam detectar com exame de sangue e exame de fezes algumas doenças mais simples, e hoje eles têm uma assistência também até mais aprimorada no campo da saúde indígena. O Laerte Tirii, meu grande amigo, inclusive é técnico em enfermagem e trabalha para a SPDM, que é uma empresa que terceiriza assistência em saúde para os povos indígenas. E muitos no campo da educação, isso que eu acho que é a coisa mais importante, partiram para suas formações de nível superior, inclusive de pós-graduação, sobretudo com o contato que eles têm com a Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, um núcleo de formação indígena, que é muito importante, né? Dois amigos mais jovens, que eu mantenho contato com eles, o Cória e o Gilson Tapirapé, acabaram de concluir os seus mestrados, se não me engano, ambos em antropologia, né? Agora em 2020. Enfim, os Tapirapé são, para mim, aquilo que foram para a minha vida, aquilo que o Darcy Ribeiro sempre dizia, né? Ninguém que mantenha um contato com um povo indígena, ainda mais se for um contato relativamente prolongado, como foi o meu, cerca de 2 meses de convivência à época, ninguém volta do mesmo jeito. Para mim eles foram muito importantes, muita coisa. Até hoje na minha prática disciplinar, inclusive acadêmica, eu faço questão de colocar nas ementas história indígena, no mínimo uma introdução sobre história e educação indígena, porque acho que precisamos manter viva e ativa essa discussão em todos os campos. Muito obrigado pela oportunidade, espero que esse vídeo contemple o que estão pedindo de mim. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço e tudo de bom. Museu do Índio, mais 30 anos no mínimo. Obrigado.